Seja bem-vindo ao canal Força Educação e hoje eu quero debater com vocês o tema liberdade de expressão. Mas antes eu queria fazer os meus agradecimentos àqueles amigos que têm chegado junto no canal e têm nos incentivado a prosseguir. São eles: Anderson Vasconcelos Oficial, Ana Paula Namelho, Tropa dos Guris, Andrezinho, Maria Jose, Andrezinho novamente, Canal do Ghost, Nathanael Gamer Blocks, MC J Raster, Mário o Impossível, Canal Super 90, aí os de sempre, né? Private, Samuca Tube, Juan com J, Paola Santos, Vilma Masterchef, Wildon Júnior Ferreira, o Tóquio, o Van Hunt, o Alex Ling Ling, o Paulo Street, o Leo Innovation. São muita gente boa que tem nos ajudado bastante a prosseguir com esse canal. Então eu digo para você que está chegando agora, se possível, deixe o seu gostei, tente assistir pelo menos 3 minutos desse vídeo, e se não concordar com as ideias, você desmarca o gostei, não tem problema. Se você gostou, assistiu o vídeo inteiro, eu te convido a se inscrever no canal e participar das discussões que nós sempre trazemos e que eu acho são muito pertinentes à atualidade do nosso Brasil. Pois bem, o tema de hoje nós vamos falar sobre a liberdade de expressão, um direito entabulado na Constituição Brasileira, no seu artigo 5º, que versa, tanto no seu inciso 4 quanto no seu inciso 11, sobre a possibilidade de você manifestar suas opiniões e não ser reprimido, nem artisticamente, nem ideologicamente, nem mesmo você sofrer perseguição pelas suas ideias, pelas suas convicções, seja de que natureza for. Contudo, esse direito à liberdade de expressão, que foi erigido a partir de uma conferência internacional em Yalta, no ano de 1945, que acabou sendo a base para o artigo 20 da Declaração dos Direitos Humanos da ONU de 1948, ela esbarra num direito maior, que é o direito à dignidade da pessoa humana, e que acaba sendo o verdadeiro anteparo o que está na Lei 7.716, que é a famosa lei do racismo. Só que ela não versa só sobre racismo, mas quaisquer crimes de intolerância, seja no caráter religioso, seja no caráter ético, moral, de raça e de cunho social. Qualquer tipo de limitação de algum cidadão brasileiro ou mesmo de um estrangeiro residente no Brasil, nessas perspectivas, eles preponderam, segundo uma análise do próprio STF, o Supremo Tribunal Federal, acima do direito à liberdade de expressão. Ora, a liberdade de expressão ela é comumente associada a uma frase que foi atribuída a Jean-Marie Arouet, ou o mais conhecido, o filósofo sátiro e sarcástico Voltaire, que é famoso por ter escrito uma das suas obras mais importantes, Cândido ou o Otimismo, em que ele denunciava a filosofia de Leibniz. Bem, qual seja a frase de Voltaire? A frase de Voltaire: posso não concordar com nenhuma de suas palavras, mas defenderei até a morte o direito que tens a dizê-las. Essa frase, ou frases similares a essa, são muito comuns nas aberturas dos trabalhos dos congressos da América Latina, os parlamentos da América Latina, e também alguns parlamentos europeus. Eu quero dizer que essa frase jamais foi pronunciada desta forma por Voltaire. Na verdade, quem transcreveu uma frase bem semelhante foi a biógrafa de Voltaire, Evelyn Hall. E ela transcreveu isso no livro Voltaire e seus Amigos. Por que ela fez isso? Bem, na verdade, no livro, ela colocava uma situação bastante icônica de Voltaire, que denunciava bastante a sua personalidade. Ora, ele era um controvertido no meio acadêmico. Ele debatia com muitas pessoas. E em alguns debates ele chegava até a humilhar algumas pessoas. Um de seus debatedores mais conhecidos era Helvécios,
um filósofo também da época do Iluminismo, pré-Revolução Francesa. E Voltaire e Helvétius não se davam nada bem. Contudo, a obra de Helvétius chegou a ser queimada e condenada pelo próprio Papa e foi colocado no Index Librorum Prohibitorum. Só que Voltaire se manifestou terminantemente contra. E se manifestou não só por escritos, mas com atitudes. Se reuniu com outros intelectuais da época e veio a público denunciar que era um escândalo o crime de cerceamento de liberdade contra a obra de Helvétius, que obviamente era digamos assim, um opositor de suas ideias. Daí a biógrafa Evelyn Hall ter traduzido esse momento com essa famosa frase: contudo, jamais foi dita por Voltaire. Isso é importante salientar. Por que eu estou trazendo isso à lume? Por que eu estou trazendo esse debate? Ora, acompanhando a política brasileira, nós nos deparamos, infelizmente, com uma manifestação imprecisa e desnecessária. O nosso presidente, atual, o senhor Jair Messias Bolsonaro, veio, por meio do seu Twitter, publicar imagens do que seriam dois jovens num carnaval, em que eles praticavam um fetiche sexual em público, ocasionando, na maior parte do Twitter brasileiro, nos comentários do Brasil, mensagens de desagravo com aquela publicação do presidente. Ora, ele, como presidente da República, deve guardar o decoro da posição que ele ocupa. E isso foi condenado por vários intelectuais brasileiros, até mesmo por juristas como o Dr. Miguel Reale Júnior. E o que eu tenho a dizer sobre isso? Ora, o direito à livre expressão, obviamente, ele permite que as pessoas possam comentar quaisquer assuntos. E claro, o presidente da República é uma pessoa que deve observar o que se passa em todo o Brasil. Isso é óbvio. Contudo, o que o presidente acabou popularizando foi uma imagem bastante grotesca de uma cena que traz bastante mal-estar às pessoas. Ora, fetiches sexuais, quaisquer que sejam, devem ser reservados aos lugares mais privados da residência e da vida das pessoas. E o ato delas praticarem uma atitude sexual em público, no meio de outras pessoas, não autoriza também que as suas imagens sejam veiculadas. Isso é óbvio. É claro que a denúncia que foi feita por meio do Twitter é verdade. Infelizmente, o nosso carnaval no Brasil ele é marcado por vários excessos. Haja vista que, ainda no dia de hoje, vários jornais vieram a público publicar os saldos negativos do carnaval, como, por exemplo, a apreensão de drogas, que ultrapassou toneladas em todo o Brasil durante o carnaval. Contudo, analisar o carnaval somente pelo lado negativo é ser, no mínimo, incoerente. E eu falei isso no último vídeo. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que teve isso, esse carnaval, digamos que trouxe um renascimento do carnaval mais familiar. Ora, foi a primeira vez que o poder público limitou muito os gastos com o carnaval. E isso, que parecia que iria acabar com a festa popular, de alguma forma até incentivou. Surgiram vários blocos de rua em que não haviam pessoas muito famosas, grandes atores, grandes cantores, pessoas que estavam na grande mídia, no mainstream, e trouxe muitas famílias às ruas. E essas famílias que foram brincar o carnaval com suas crianças, com seus idosos, popularizou uma festa que naturalmente é popular no Brasil. E claro, isso atrai muitos recursos através de investidores. Haja vista que nós vivemos um país que adota o sistema econômico capitalista, em que a livre iniciativa prepondera sobre a iniciativa pública. Contudo, colocando na balança e pesando as situações, a gente só pode considerar a questão da liberdade de expressão tal qual fora julgado e como é entabulado nas leis brasileiras. E eu trago a lume, por exemplo, o julgado 82424 do STF. Foi um julgamento de um habeas corpus que tratava justamente
da oposição entre liberdade de expressão e crime de racismo. O tema em si era um escritor que versava de uma forma bastante pejorativa sobre a condição dos judeus. E o escritor, ele taxava muito fortemente a cultura judaica. O STF, quando veio a se pronunciar, estabeleceu um debate muito sério entre o peso da liberdade de expressão, tal qual é definido no artigo 5º da Constituição Brasileira, e o direito à imagem, à dignidade das pessoas, quaisquer que sejam elas, quaisquer que sejam a sua etnia, quaisquer que sejam as suas condições físicas. Por quê? Porque nós não podemos taxar as pessoas. E aí é onde entra a questão do respeito e principalmente a dignidade da pessoa humana. Eu sei que muitas vezes há um exagero muito grande quando a gente fala de dignidade da pessoa humana. Parece que todos precisamos de todas as coisas que estão ao nosso alcance para termos dignidade. Isso efetivamente é um exagero e beira a loucura. Eu não preciso de um carro para ter dignidade. Eu não preciso ser proprietário de um imóvel para ter dignidade. Isso não é verdade. Contudo, é imprescindível que, por exemplo, eu, como sendo nordestino, eu possa ter o direito de visitar outros lugares do país e, por conta da minha regionalidade, eu não sofrer discriminação. Isso é um direito básico, até porque nós vivemos em um país que tem soberania e tem respeito à nacionalidade do nosso povo, à integração do nosso povo. Por outro lado, é importante a gente falar também da autoconsciência acerca da sua própria imagem. Nesses últimos vídeos eu tenho falado muito da psicanálise porque eu acredito muito no aspecto do tratamento da alma. Claro, acho que a nossa alma só possa ser tratada quando nós permitimos. E aí da onde vem a minha crença em Jesus Cristo, que para mim é o médico dos médicos. É aquele que deixou a mensagem perfeita sobre como você encontrar-se com Deus. E encontrando-se com Deus, você vai se encontrar com as pessoas que estão ao seu redor. Porque você vai entender por que é importante amar o seu próximo. Contudo, vivendo em sociedade, tal qual Cristo nos deixou, é fundamental também respeitarmos as leis dos nossos países, porque tem pessoas que convivem conosco e não são brasileiras natas. Algumas são naturalizadas, outras não, mas que convivem conosco. E é importante a gente respeitar os limites das pessoas. Ninguém tem o direito de vilipendiar ninguém, seja por credo, por raça, por cultura, por etnia, por pensamento ideológico. Infelizmente, o nosso Brasil, ele hoje convive com uma grave crise ideológica, onde fica um grupo atacando o outro, porque uns são esquerdistas, outros são conservadores ou anárquicos. Bem, isso não importa. Verdadeiramente para mim, o que importa é respeitar o outro. Eu posso conviver com as pessoas mais diferentes e, claro, não concordar com as posturas nem com as ideias dessas pessoas, mas respeitar o direito que elas têm a manifestar sua opinião, desde que não me tragam agressão, e eu não tenho direito de agredi-las. Eu não tenho direito de expor a imagem dessas pessoas. Houve um excesso do presidente? Sem dúvida. Foi um erro? Sim. Paulo, isso justifica, por exemplo, pedir o impeachment dele? Claro que não. Até porque o nosso país, em termos de relações internacionais, ele vem de um impeachment muito recente. Seria um erro, um absurdo até, levar um outro impeachment a cabo e trazer a público que nós estamos em deveras situação de instabilidade política e social. Contudo, é necessário manter o respeito à nossa população, à nossa cultura. E isso diz respeito à dignidade. Paulo, então como entender essas manifestações excessivas, tanto da parte das pessoas que concordam com atos libidinosos, esotéricos e até fetiches em público, e ver o lado das pessoas que condenam, que reafirmam que é impossível conviver numa sociedade dessa? A primeira coisa é você olhar para a sua autoimagem. É você compreender que nós vivemos em uma sociedade e a pluralidade é o princípio
da construção de uma união. Eu preciso do outro para viver. Eu preciso do trabalho do outro para poder trabalhar e para poder manter a renda da minha família. Eu preciso da dignidade do outro para encontrar a dignidade. Isso se chama amor próprio, isso se chama respeito e amor ao outro. Se você gostou dessa ideia, compartilhe, divulgue o canal e se inscreva. Seja muito bem-vindo e vamos crescer juntos. Obrigado.